que chama a atenção na escrita de Armindo António não é só a narração no âmbito de contexto, mas também a escolha do vocabulário, a construção frásica e todo o tecido textual que, no seu conjunto, promete uma simplicidade que depois não é oferecida de forma gratuita. Essa simplicidade disfarça um emaranhado de literariedade, mas um emaranhado fascinante. Um labirinto em que o leitor se esbarra e sossega, com fortes sinais de que vai sair satisfeito como leitor e maduro como vivente. É isto, e não só isto, que faz de Rosalina um livro de fácil leitura, mas não de leitura fácil. Seria de leitura fácil se tivéssemos apenas letras, palavras, períodos, frases, parágrafos, em que o leitor fosse escorrer livremente. Mas o estilo literário do autor não permite leitura fácil, porque não há de ser possível que ela, a leitura, seja corrida. O que grita mais alto nesse estilo literário é a aplicação da anacronia. Digo anacronia porque em Rosalina, Armindo António não obedece sucessão de acontecimentos da diegese. Há recuos e avanços durante a narração. Isso, além de servir para a qualidade literária, prende a atenção do leitor, que há de querer cuidar de não se perder nos tempos diegéticos ou nos tempos da diegese em si. E essa anacronia é aqui oferecida por completo, com os seus dois ângulos, analepse e prolepse. Analepse é recuo na narração, e prolepse o avanço ou adiantamento. Temos em Rosalina momentos de interrupção quase brusca do desenrolar dos acontecimentos para buscar ocorrências do passado, como quando o autor interrompe o andamento da história de vida da Rosalinana para nos fazer perceber do passado de Zixuxa por longas páginas, para depois voltar para onde tinha parado e dar continuidade à diegese da personagem principal. Completa a anacronia no seu ângulo da prolepse, que é um avanço acentuado ou adiantamento de acontecimentos. Veja-se até que o livro começa com prolepse. A história começa com o fim da Rosalina. Depois nos conduz pelas veredas que a levaram até ali. Em termos de espaço da narrativa, querendo considerar a definição narrativa, o desenrolar de acontecimentos num determinado espaço geográfico, num determinado espaço de tempo, querendo considerar isso. Então, em termos de espaço da narrativa, Rosalina terminou onde um dia começou. Quer dizer evidente na página do começo da narração, que é a página 11, onde se lê no segundo e terceiro parágrafo. A alvoroçada dirigiu-se à sombra da árvore. Ali, através dos seus pés nus, palmilhou a superfície do espaço que há 5 anos fora seu lar. Os primeiros indícios a achar foram da coberta da sua bisavó. A partir dali, foi contando até que totalizou todas as casas que albergavam a sua linhagem. Majestosamente, o sistema de posicionamento cerebral da Rosalina ativou-se e viu com clareza tudo o que lhe parecera confuso. Por ironia, no exato ponto onde Rosalina se achava, era onde habitualmente esfregava o pote enquanto ouvia os recítalos de Macandene. Aqui quero alertar para que não leiam com distração, como disse antes, que há de ser um livro de fácil leitura, mas não de leitura fácil. Há quem há de começar isto com o começo da narrativa.
mas é a Prolet que oferece este fim, no lugar do começo. Além de marcar as páginas do começo do livro, a Prolet, aqui em Rosalina, marca também o fim, com o momento em que, ainda no desenrolar dos acontecimentos, tudo é interrompido para dar lugar ao futuro das personagens. O livro fecha mesmo com Prolet ao nos apresentar, já velhas e no fim das suas vidas, personagens que podiam continuar adolescentes ou jovens nas páginas a seguir, se o autor não quisesse saltar e fechar logo a narrativa. Acho com isso que vem mais livros e sem pressa a idade não vai permitir. Deve ser por isso que fechou logo este livro para nos trazer outro. Isso tudo faz da narrativa de Armindo Antônio cativante e marcante. Outro ângulo interessante é a construção, desconstrução e reconstrução da expectativa do leitor. Não é possível, depois de começar, parar de ler um livro assim. Há muito disso, mas só posso falar do que se espera do conteúdo de um livro da autoria de um homem, cujo título é nome de uma mulher, no caso, Rosalina. A expectativa mais óbvia de um leitor comum há de ser de uma narrativa de amores ou desamores, mas aqui encontramos um mundo real e denso, com todas as suas manias existenciais. Dois campos humanos cruzam-se e oferecem quadros do nada e do razoável, fazendo ponte para o muito, que reconduz ao nada para um novo começo. O campo e o subúrbio, mas um subúrbio perseguido pelo campo. Rosalina há de ser quem, mais do que qualquer outra personagem nesta narrativa, há de experimentar com intensidade os dois mundos. A menina começa no campo, continua no subúrbio, com cheiros e cores do campo, e termina onde cada leitor há de querer escolher. Mas o leitor atento há de perceber que termina num espaço que oscila entre campo e selva. Campo porque já tinha sido habitado, até por si mesma, enquanto criança. E selva porque já não havia viva alma, senão animais como um leão aqui referido. Uma selva que recobra ou quer de volta o seu lugar depois da derrota ou fim de um grupo humano que se acreditava dono de um território. É um livro de possibilidades que conferem bônus de leitura, que fazem da obra de Armindo Antônio muito boa, envolvendo o leitor e fazendo dele não só consumidor, cria enquanto lê. Então há neste livro oportunidade, ao ler, de criar sem esforço. Ser autor junto de Armindo enquanto consome. Há em Rosalina a ideia de reutilização da pessoa humana. Sim, eu disse isso, reutilização. Entendam como quiserem, reciclagem, mas falo disso, é nessa esfera, reutilização da pessoa humana. Sei que estão já a fazer algum quadro, pensando que vai se reutilizar aquilo que cai em desuso. Caminhamos juntos. Então, há em Rosalina a ideia de reutilização da pessoa humana. Afinal, quando há crises, as pessoas degradam-se em todos os sentidos, de moral a físico. Quando são resgatadas e recuperadas, estão a ser reutilizadas. Aí já são segunda mão. Daí a ideia de calamidade, que deixa de significar só desastre para significar roupa usada por se reusar. Eu mostrei aspas. Depois o autor nos conduz ao clímax,
ao nos apresentar calamidade como pessoas. Uma realidade tão real que na narrativa passou de pejorativa para código de referência a gente que clama por recuperação, como se pode ler na página 24. Já vou para lá. Mas tomara conhecimento que Marcela, a mãe de Dio, trouxera uma calamidade. Deu-lhe a curiosidade de conhecer a calamidade. Queria conhecê-la, na verdade, apenas para preencher o vazio que experimentava como um novo adulto. Dio tinha 18 anos. Dio lhe havia dito, Dio lhe havia dito que a calamidade tinha um conto fascinante e então Vitor queria combinar o útil e o agradável. Se quiserem enquadrar isto em outras linguagens, estaríamos a falar de Mafikizolo. Quem chega à cidade, vindo do campo, ainda não tem um comportamento com a urbanidade própria de cada cidade, dizem Mafikizolo, que é o mesmo dizer Afikitolo, a dizer Donza Shalom. Então, uma pessoa ainda pode se recuperar para determinado sentido, e aqui é um sentido muito mais denso, e não vou detalhar porque é que comprem e leiam o livro. E a reutilização passa por dar um jeito na coisa, como sacudir, em caso de roupa, o bubuda, zuza, caso de roupa, calamidade de roupa. E na pessoa, no caso da Rosalina ou Rosalinana, e outra gente de Marilane, como os gêmeos grudados também deste livro. Eu não vou me referir aos gêmeos grudados, porque considero esta parte um elemento de conquista para que vocês busquem no livro, para descobrirem lá os gêmeos grudados. Vejamos que Dona Marcela não via jeito de reutilizar a menina Rosalina, de tão usada e estragada pelo sofrimento, até seguir a persuasão de Dindicelo, como que se lê na página 18. Então a Dona Marcela não via nenhuma forma de reutilizar Rosalinana, até que o condutor que trouxe Rosalinana decidisse continuar essa persuadida. Eu disse página 18. Não costumo fazer marcações. Dona Marcela, deixe um presente e olhe para o futuro dessa mocinha. Ela é muito bonita. Perante o silêncio da sua interlocutora, Dindicelo prosseguiu. Com uma semana de chá quente, essa barriga, que mais parece uma grávida, vaza e ela se torna uma bela menina. Nem com aquelas palavras Marcela reagiu. Pelo contrário, continuou acusando-o com os olhos. Em jeito de último recurso, arriscou o motorista. Dona Marcela, a mulher nunca é feia. Ela só pode ser pobre ou rica. Então aqui há uma luta de persuasão para que Marcela aceitasse a missão de reutilizar Rosalinana, estragada pela dor, aflição e sofrimento. É nesse sentido que falamos de calamidade como pessoa. Não sei por que isso depois vamos desenvolver em privado. O nosso autor não colocou logo chicalamidade. Nós chamamos assim chicalamidade. Queremos mesmo nos apropriar por completo desse vocábulo da língua portuguesa para que seja nosso vocábulo, chicalamidade. Depois vamos ter um papo associado. Mas Rosalina não era qualquer calamidade. Quando chegou a um meio de convívio entre rapazes, deu sinais de grande utilidade, chamando a atenção mesmo antes da sua reutilização. Página 26. Por causa da impressão anterior da calamidade, Vito
tinha-se sentado na manga do sofá, com a intenção de abandonar o lugar. Mas as primeiras palavras de Rosalina fizeram-me querer ouvir um pouco mais, sinais de que afinal interessava. Este ponto me foi contado pelos meus pais e pelos seus também lhes fora contado. Vitor sentou-se por fim no minúsculo espaço do sofá que ainda estava ao seu lado. Não havia na contadora uma mulher para admirar, mas parecia viver nela uma alma, um coração e um conto fascinantes. Decididamente, Vitor predispôs-se a ouvi-los. Já reutilizada, causava paixão a todos os rapazes. Dio derreteu de amor que nem quis saber tratar-se da sua nova irmã social, como podemos perceber na página 28, onde se lê: é que estou apaixonado. Dio sussurrou, procurando dar vigor às palavras que dizia. Apaixonado por quem? Espantou-se Rosalina. Por ti? Por mim? Mas tu não sabes que somos irmãos? Tu sabes que isto é artificial. Artificial? Como artificial? Nós vivemos na mesma casa? Chamamos de mãe a mesma mãe? É isso que tu chamas de artificial? Explodiu Rosalina. Tu sabes que não é bem assim. Nós podemos casar. Zixuxa, um ancião, ou vovó, derreteu de amor que nem quis saber tratar-se da sua nova neta social, como se pode ler na página 48. Cá estamos. As mãos, rugosas e firmes, resultavam pesadas para o frágil corpo de Rosalina, que, sem oposição, deixou que acariciassem os seus ombros ao mesmo tempo que ouvia. Sejas minha mulher, vais ser dona desta casa, vais trazer tua família aqui. Não é bom viver na cidade assim? Mas avô, podes chamar-me de avô quando quiseres, mas sabes que isso não é verdade. Vendo que Rosalina chorava, disse num tom mais conciliador: pensa lá um pouco, vou te deixar à vontade, podes ir, mas não diz ninguém, vai ficar só com nós o segredo. Vitor sofreu de paixão pela Rosalinana a ponto de querer abandonar Laura, seu amor de começo e de futuro. Chico é um grande mestre, de fato. Estou muito grato pela apresentação que ele fez. E geralmente eu não falo quando lanço livros, porque tenho medo de destoar a apresentação que ele fez. E só fico pelas perguntas, o que as pessoas. E acho interessante. São três apresentações. A primeira, a segunda, a terceira. Nunca vi uma tão longa como esta aqui. Quase que esgotou todo o livro. Se eu puder ouvir, podiam pagar, de fato.